Não entende o dado de rating dos títulos de renda fixa? Já deixou de procurar o significado daquelas letrinhas porque achou que não era importante? Será que você fez certo? É o que você confere hoje no Analistas em Ação. Ao escolher um investimento de renda fixa, nos deparamos com uma série de informações sobre o título. E uma delas, muitas vezes não tão bem compreendida, é o rating, traduzido para o bom português como avaliação. Então, o que seria esse dado? Quem vai explicar esse assunto é o Eduardo Pérez, analista de renda fixa da Nuinvest. Oi, Edu, seja bem-vindo a mais esse programa. Oi, Nath, tudo bem? Muito bom estar de volta e falar de um assunto que muita gente conhece de nome, mas na prática pouca gente sabe como buscar o relatório de rating e como interpretar as notas que a gente encontra por aí. Para começar, o que é esse tal de rating que aparece nos investimentos de renda fixa? Para que ele serve e de onde ele vem, Edu? Os ratings, eles vêm das agências classificadoras que elas emitem essas notas para classificar qual a qualidade daquela empresa. Quando a gente fala qualidade, a gente está querendo medir o risco de crédito, né, ou o risco de calote, ou de uma empresa, ou de um investimento de renda fixa, ou até mesmo de outros países. Essas notas de rating são muito observadas em títulos de renda fixa corporativa, que são títulos que não são cobertos pelo FGC, como as debêntures, e aí a gente precisa de uma informação a mais, mesmo que seja de uma empresa classificadora, para a gente ter pistas ali se a empresa está com uma saúde financeira boa ou não. Então, quando a gente pensa numa empresa que vai lançar algum título de renda fixa, ela pode contratar uma dessas agências para analisar os seus balanços e emitir um relatório. Claro que sempre fica uma certa desconfiança que, porque essas agências acabam sendo contratadas pelas empresas, pode haver algum viés para elas terem notas melhores, para elas darem notas melhores para essas empresas. Mas, de qualquer forma, é sempre bom a gente ter informação a mais. Então, quando a gente pega ali títulos de renda fixa mais arriscados, mesmo que exista ou não esse viés das classificadoras, é sempre importante a gente acompanhar o rating ou de um título que a gente já comprou ou que a gente ainda quer comprar. Entendido. Mas como essas agências de rating ponderam o tamanho do risco de cada um dos títulos de renda fixa? O que elas consideram antes de dizer que, de certa forma, é perigoso escolher alguma aplicação? Elas fazem uma análise quantitativa, ou seja, elas acabam pegando os números das empresas, e uma análise qualitativa, ou seja, se vários aspectos como gestão da empresa, momento de mercado, posicionamento dentro do setor, também estão em níveis satisfatórios e saudáveis para justificar uma recomendação com aquele rating. Entendido. E como a gente encontra os relatórios? Os relatórios a gente encontra normalmente pela internet e as empresas, quando elas vão emitir algum título de renda fixa, elas têm que ter uma área na internet, um site voltado para o relacionamento com o investidor. Então, eu vou compartilhar a tela aqui só para a gente poder ver como que é na prática uma dessas abas de relacionamento com o investidor. Então, vamos imaginar, Nath, que você estava vendo as recomendações de renda fixa do Invest News e você se deparou com o Banco Pan. Quando você joga na internet Banco Pan e RI, que é relacionamento ou relações com investidores, você vai chegar nesse site, onde aqui do lado esquerdo você vai ter uma das opções informações aos investidores e aqui embaixo ratings. Aqui em Ratings vai aparecer todas as empresas classificadoras de risco que foram contratadas e emitiram um relatório sobre essa empresa. Então, o investidor ele tem uma informação bem transparente e bem de fácil acesso para ele ver todos as agências classificadoras, o que elas estão achando da empresa, e conforme as notas vão sendo atualizadas, aqui no site da própria empresa, da instituição financeira, ela também é atualizada. Agora eu vou pular para o relatório em si, porque o que a gente está vendo aqui é a relação das notas, mas vamos dar uma olhadinha como que parece esse relatório. Então aqui a gente está vendo o relatório da Fitch Rating, que está mostrando que o Banco Pan recebeu a nota BB-, e também a nota AA, que eles chamam, que é esse A duplo. O que é legal é que, além de ter várias informações sobre o negócio que você está investindo e também as projeções macroeconômicas e micro também para a instituição, você consegue identificar
outros temas bem importantes, por exemplo, sensibilidade dos ratings, ou seja, o que pode impactar e fazer com que essa nota atual do rating mude. Então, a própria Fitch coloca aqui o que pode levar para uma ação de rating negativa ou rebaixamento. Nesse caso aqui, eles colocaram que seria um enfraquecimento da propensão e ou capacidade de o BTG prestar suporte ao Banco Pan, o que atualmente não é considerado cenário base. Aqui é sempre bom dar uma lida, porque eles abordam vários temas aqui que às vezes a gente acaba nem entendendo como pessoa física que a instituição tem esse risco. Então, por exemplo, aqui a gente vê considerações ESG, informações regulatórias. Então, tudo isso serve para o investidor se basear antes de fazer o investimento ou depois que ele fez o investimento, se ele quiser acompanhar como estão as notas de rating das empresas que ele está investindo, ele pode também. E essas notas de rating, elas podem ajudar tanto o investidor que tem títulos de renda fixa, como o investidor que tem ações de empresa que são negociadas em bolsa, e o investidor consegue ver também qual que é a classificação indo no site de RI dessa empresa. Edu, e como a gente viu, esse dado ele é formado por algumas letrinhas. Você pode explicar para a gente o significado de cada uma delas? Claro, vamos lá. Elas funcionam como uma escadinha de qualidade, né? Eu preparei um quadro aqui com as notas, em que você tem as notas das 3 maiores agências, a Moody's, a Standard & Poor's e a Fitch Ratings. Então aqui a gente percebe o quê? Essas 3 agências, elas trabalham com uma escala que começa com a nota A, né? E quanto mais números de A você tem ali na nota, melhor é o crédito. Então, a gente percebe aqui o AAA da Fitch Ratings é a melhor nota, AAA da Standard & Poor's é a melhor nota, e esse A maiúsculo com 2A minúsculo da Moody's é a melhor nota da Moody's, tá? E você percebe também que ela vai descendo aos poucos. Normalmente você vai ter uma divisão entre o que é um risco considerado, o que é um emissor de qualidade, que eles chamam de grau de investimento. Então, normalmente, aqui nesse quadro a gente colocou qualidade muito alta, boa qualidade é já o grau de investimento, e depois quando a gente chega no grau especulativo ou com risco substancial, é porque a empresa ou aquele emissor ou aquele país, enfim, ele já está apresentando um grau muito mais considerável de crédito e que o investidor deveria ficar de olho. E aí as últimas notas, né, na Moody's a última nota vai até o C, que seria o risco muito alto, enquanto na Standard & Poor's e na Fitch Ratings você tem as notas de inadimplência e também a de empresa que já entrou em falência. Então, sempre é bom, de uma maneira bem resumida, né? Quanto mais próximo de A, melhor, e quanto mais AA, AAA que tiver na nota também, melhor. Edu, existe o rating corporativo e o rating de emissão. Qual é a diferença entre eles? E tem algo que o investidor precisa ficar mais atento sobre isso? Vamos lá, então. O rating corporativo é aquele rating feito baseado na qualidade da empresa de pagar as suas dívidas na totalidade. Então, a empresa classificadora de risco ela vai olhar muito mais a saúde financeira da empresa, a estrutura de capital e a capacidade dela de continuar tocando os negócios no longo prazo. Quando a gente pega agora um rating de dívida, um rating de emissão, a agência classificadora ela vai focar muito mais na viabilidade do projeto, de onde a empresa está precisando pegar esses recursos. Então, por exemplo, se é uma debênture de infraestrutura para uma empresa fazer uma estrada, essa viabilidade do projeto ela consegue se provar através das projeções. A empresa de rating ela vai conseguir fazer essas projeções e ver se realmente o projeto se paga com o tempo e se a empresa também, até o vencimento daquele título em específico, existe a viabilidade dos investidores receberem de volta o que foi investido mais os juros do período. Edu, agora vamos tirar as dúvidas do pessoal respondendo às questões relacionadas à renda fixa que recebemos através dos comentários de outros programas. A primeira delas é do Fábio Pinheiro Abreu. Ele questiona o seguinte: o que acontece com títulos de longo prazo na situação de falecimento do proprietário do título? O que acontece no inventário? Haverá um resgate antecipado forçado ou uma transferência para os herdeiros sem resgate? O que acontece é o seguinte, normalmente um parente entra em contato com a corretora informando do falecimento e a corretora vai precisar de provas
para conseguir justificar, iniciar esse processo, né, de você transferir a custódia de um título para outra pessoa. E aí você vai precisar enviar tanto a certidão de óbito, na verdade, para a corretora, e aí a corretora vai precisar de algumas outras informações para que ela possa transferir esses títulos para outra pessoa, normalmente são os herdeiros, ou então, se for um caso que seja levado até a justiça para que seja determinado para quem vai aquele título, é sempre a corretora obedecendo à lei. Então, não é a corretora que vai decidir se ela vai fazer o resgate ou se ela vai transferir para uma pessoa A e não para a pessoa B. Sempre tem que vir um comando de cima, no caso do judiciário. E aí não existe o resgate antecipado. Esse título ele vai funcionar, na verdade, ele vai passar por um processo de transferência de custódia. Então, se você tem, sei lá, 10 unidades do Tesouro Selic, se você tinha, né, porque aí nesse caso a pessoa morreu, ela vai ser transferida para outra pessoa. Se forem, por exemplo, 2 pessoas que possam receber esse título, vai ser feita a divisão de acordo com a lei, então vamos supor 5 unidades para um filho e 5 unidades para o outro. E aí a corretora só vai acatar o que a justiça determinar. A segunda pergunta é do Alex Nascimento. Ele diz: o que aconteceria se eu investisse na renda fixa para o ano de 2050 e daqui para lá houvesse uma terceira guerra mundial? Ou se o governo brasileiro quebrasse? Iria perder tudo? É uma pergunta bem difícil, viu, Alex? Caramba, a gente precisa ser um pouquinho mais otimista. Vamos lá, então, vamos projetar alguns cenários aqui. Então, se acontecesse uma terceira guerra mundial, uma eventual terceira guerra mundial, eu acho que o que a gente deveria torcer é para que o Brasil não tomasse parte, e se tomasse, que fosse pelo menos para o lado que fosse ganhar. No caso da gente participar numa guerra, normalmente é um período em que um país começa a gastar muito mais do que ele arrecada justamente para conseguir bancar essa entrada em guerra. Então, provavelmente a gente ia ter um processo inflacionário, a gente ia ver um período de taxa de juros bem maiores, mas tecnicamente, se um país ele começa a ter dificuldades financeiras, ele sempre pode recorrer ao FMI para ele buscar soluções de empréstimos com juros mais baixos. Ele também pode emitir títulos globais, né, para conseguir se financiar em certos prazos. Mas, assim, num caso apocalíptico, assim, vamos supor que realmente não tem mais jeito. Eu diria o seguinte: se você tem título privado e a CETIP entrou em falência porque, por algum motivo, até a CETIP não conseguiu sobreviver à Terceira Guerra Mundial, eu acredito que aí você vai perder também seus investimentos. E aí, se for o caso do Tesouro Nacional, por algum motivo apocalíptico também entrar em falência, aí teoricamente você perde também, mas as chances disso acontecer são bem pequenas, não são de 0%, mas são bem pequenas considerando que hoje a gente não depende tanto de um local físico para armazenar as informações de títulos, né? Antigamente a gente dava o título para o investidor e o investidor segurava aquele certificado, aquela ação, aquele certificado de depósito bancário, e hoje em dia é tudo de maneira eletrônica. Então, teoricamente, o risco de você depender de uma instalação física só, única, para conseguir ter esse registro, ela acaba se dissipando. Então, outra dica aqui talvez não seja tão pessimista, mas ainda tem outras formas do Brasil não chegar num ponto assim onde você vai perder todos os seus investimentos de uma hora para outra. Sim, vamos ser otimistas, tomara que isso não aconteça. Bom, pessoal, essas foram as perguntas de hoje. Se vocês tiverem mais dúvidas, deixem elas aqui nos comentários que o Edu vai responder na próxima. Essa edição encerra aqui, mas lembrem-se, o Analistas em Ação vem sempre ao ar aos domingos, às 9 horas da manhã. Então, acompanhem. Muito obrigada, Edu. Valeu, Nath. Até a próxima. Até a próxima.